Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre quando você deve se preocupar com a endometriose das vias urinárias, principalmente da bexiga e dos ureteres. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. A endometriose é uma doença inflamatória onde o tecido endometrial, que deveria viver exclusivamente dentro do útero, ele acaba se formando fora da cavidade endometrial. Então ele vai se formar ali na pelve, onde a gente tem útero, bexiga, intestino, ovários, como também fora da cavidade pélvica, no diafragma, no intestino fino, até em região perto do coração. Então essa doença, quando acomete a via urinária, ela pode trazer alguns problemas e inúmeros sintomas. Então, os principais sintomas da endometriose de bexiga são ardência para fazer xixi na época da menstruação, então como se fosse uma infecção urinária. Aquela menina que tem a polaciúria, então ela vai várias vezes no banheiro fazer xixi, então ela de pouquinho em pouquinho, imitando também um quadro de infecção urinária, e aquela menina que tem urgência miccional, então ela está morrendo de vontade de fazer xixi e a hora que vai lá fazer xixi faz pouquinho. Então esses são os principais sintomas que ocorrem durante o período menstrual e que a gente imagina que pode ser relacionado à endometriose. E pensando em vias urinárias, a endometriose ela pode acometer tanto a bexiga quanto os ureteres. Então, vamos falar primeiramente dos ureteres. O ureter é o órgão que liga o rim até a bexiga. Então, ele é um caninho que vai sair ali do meio do rim e leva até a região da bexiga. Ele tem a função de transportar o xixi nessa área. E aí, a endometriose, quando pega principalmente a parte posterior do útero, que ficam os ligamentos uterossacros, ela tem uma região de íntimo contato com o ureter terminal. Então, ali o ureter mais distal, aquele que já está bem próximo à bexiga, os ligamentos uterossacros, eles ficam muito próximo dessa região. Então, existem lesões nos ligamentos uterossacros com um tamanho principalmente acima de 1,7 a 2 centímetros, que a gente já começa a imaginar que pode ter contato com o ureter. E caso tenha contato com o ureter, existem dois tipos de problema. Então, quando ele tem um contato mais externo, às vezes ele vai só comprimindo o ureter. Então, se ele for comprimindo e diminuindo o espaço do ureter, eventualmente pode começar a reter líquido no rim e levar a ter dilatação do rim. Na maioria dos casos de dilatação que ocorrem para as pessoas, a maioria das vezes é em decorrência de pedra. Então, quando a pedra desce, ela impacta em algum local e dilata o rim. No caso da pedra, como essa dilatação ela é uma dilatação mais aguda, ela ocorre mais rapidamente, normalmente a pessoa acaba tendo dor no rim. E normalmente, que é a cólica nefrética, é uma dor de intensidade muito intensa. No caso da endometriose, essa compressão ela vai ocorrendo de pouquinho em pouquinho. Então, algumas mulheres com compressão do ureter e com dilatação do rim, às vezes nem descobrem isso. E a gente vai descobrir apenas num exame de imagem e algumas mulheres eventualmente podem até perder a função do rim por causa dessa dilatação. Então, quando você vai fazer uma investigação de endometriose, tanto com a ressonância quanto com o ultrassom, com preparo intestinal, a gente sempre faz avaliação dos ureteres e dos rins, porque isso pode mostrar eventualmente que tem alguma lesão que nós não estamos conseguindo ver. Então, o sintoma principal da endometriose do ureter pode não ocorrer. Essa questão de dor, algumas mulheres não sentem nada. Então, por isso que o exame de imagem ele acaba sendo extremamente importante para a gente.
A outra situação do ureter que pode trazer problema é que a endometriose é uma doença infiltrativa. E às vezes ela vai infiltrando os tecidos, ramificando para dentro dos tecidos. E caso tenha essa ramificação para dentro do ureter, quando a gente vai descascar o ureter, existe risco de perfurar, de tirar um pedacinho da parede do ureter. E, eventualmente, dependendo da localização, a gente consegue fazer uma junção das duas boquinhas, então corta ali e junta as duas, mas alguns locais, principalmente muito próximo da bexiga, a gente tem que fazer uma outra técnica que a gente pega o ureter e reimplanta ele na bexiga. Então, isso também pode levar a ter um mau funcionamento do ureter depois da cirurgia. Então, essa junção entre o ureter e a bexiga, ele tem alguns sistemas de válvula que diminuem o risco do xixi voltar para o ureter, voltar da bexiga para o ureter. Quando a gente reimplanta o ureter, infelizmente, a gente não consegue fazer o mesmo sistema que a gente tem naturalmente. Então, existem técnicas que passam por dentro da musculatura da bexiga que imitam isso, mas não são iguais ao que a gente tem de forma natural. E existe um risco de refluxo do xixi para o ureter. Caso ocorra isso, as pessoas têm um maior risco de ter infecção urinária. Então, em relação à doença ureteral, os principais problemas seriam a compressão levando a ter um problema no rim, e a outra situação é uma compressão com invasão, que tem uma técnica cirúrgica um pouco mais difícil. A outra situação que existe nas vias urinárias é a endometriose específica da bexiga. O principal local que tem endometriose na bexiga é onde a bexiga está em contato direto com o útero, que a gente chama isso de reflexão vésico-uterino. Então, esse local, normalmente, é um local tranquilo de tratamento, aonde, eventualmente, nós vamos só fazer um descascar, um shaving da bexiga, então a gente raspa essa lesão. A bexiga, ela também tem paredes, então ela tem uma parede mais externa, a parede muscular e a parede mais interna, que é a região da mucosa. Então, quando a gente lesa o tecido sem abertura da mucosa, em caso de lesões mais superficiais, ocorre só uma sutura desse tecido, então a gente costura esse tecido e a menina vai usar sonda por poucos dias e deve resolver o problema dela. Agora, em lesões mais profundas, que eventualmente acometem toda a região até a mucosa, e caso acometa a mucosa, um dos sintomas é ter sangramento pela urina no período menstrual, então caso tenha isso, a gente tem que abrir toda a parede muscular. Então a gente abre a bexiga, sutura ela quando está terminando a cirurgia, e aí normalmente a menina vai usar uma sonda por um período de 10 a 14 dias. Passado esse período, tira a sonda e eventualmente ela vai ter uma vida normal depois. A maior preocupação que a gente tem em relação à lesão de bexiga é pela localização. Então, na bexiga nós temos uma região que chama trígono vesical. Então, o trígono vesical é onde juntam a entrada dos dois ureteres e a saída da uretra, que é o caninho que vai fazer o xixi, que vai jogar o xixi para fora. Quando tem lesão perto dessa região, existe risco de lesão do ureter. E como expliquei na lesão ureteral, quando é uma lesão muito baixa, normalmente a gente tem que tirar o ureter e reimplantar ele. Então, quando a lesão de endometriose na bexiga está próxima do trígono vesical, é uma cirurgia um pouco mais complexa e que tem um risco maior de complicação de pós-operatório, que é a questão do refluxo vésico-ureteral. Então, pela situação de reimplante do ureter. Então, a endometriose de bexiga, na maioria das vezes, ela tem um tratamento tranquilo, mas dependendo da localização, ela pode gerar algumas dificuldades para a gente. Uma outra situação que pode acontecer é em relação ao tamanho da lesão de endometriose. Então, quando é uma lesão pequena, o dano tecidual é pequeno e o tamanho da bexiga se mantém o mesmo.
Agora, quando é uma lesão muito grande, que a gente tem que tirar uma área grande da bexiga, o tamanho da bexiga ela pode diminuir. E com isso a mulher pode ter alguns sintomas de pós-operatório, como é a situação de conseguir segurar menos xixi e o desconforto de urinar no pós-operatório. Então é sempre importante você discutir com o seu médico, com o seu ginecologista, as opções de tratamento, mas caso tenha lesões que sejam em áreas mais importantes ou que já tenham algum comprometimento, o tratamento cirúrgico é sempre uma melhor escolha. Era isso, pessoal. Até um próximo vídeo.